Olá! Por um mundo onde as pessoas compreendam que a dor pode ser um caminho de compreensão maior sobre a vida e que a chegada dela pode ser uma oportunidade que as pessoas têm para crescer, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. A dor é um dos maiores mistérios desta vida. Na verdade, todas as dores são misteriosas. Conhecemos bem pouco de sua estrutura física, psicológica e espiritual. Talvez tenhamos brincado excessivamente de pique-esconde com a dor e, por causa disso, não tiramos tempo para conhecê-la melhor. Talvez tenhamos tanto pavor da presença da dor que não crescemos no seu acolhimento e no sentido da sua presença em nossa vida. É preciso combater a dor, sim, claro, mas há dores crônicas que exigem mais atenção e compreensão. É claro também que é melhor viver sem dor, mas o que fazer quando isso não é mais possível? A dor pede atenção, compreensão e conhecimento em qualquer idade. Há recém-nascidos com dores, crianças com dores, adolescentes que convivem com ela, pessoas maduras que estão cheias de dor. E aquelas que envelhecem precisam fazer as pazes com a dor. Para tratar do tema da dor, convidamos a neurocientista Marília Zaluar Guimarães, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto DOR de Pesquisa. Ela trabalhou diretamente com o cientista David Julius, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina deste ano. Marília Zaluar Passos Guimarães possui doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez estágio de pós-doutorado em Farmacologia Molecular no campus de São Francisco da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Tem experiência na área, atuando principalmente com o tema da dor. Atualmente é professora associada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, colaboradora e pesquisadora do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. E é coordenadora científica da Rede Nacional de Ciência para a Educação, criada em novembro de 2014 por um grupo de 30 cientistas de várias universidades brasileiras. Professora Marília Zaluar, é um prazer receber a senhora em nosso programa. Muitíssimo obrigado pela resposta positiva ao nosso convite. Eu começo perguntando o básico. O que é que acontece com a gente, na verdade, e o que combinamos chamar de dor? Seja bem-vinda. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, a dor é uma sensação desagradável. Mas ela é uma sensação desagradável que é essencial para a nossa sobrevivência. É um sinal de perigo, né? Quando a gente dá uma topada ou a gente queima a mão, a gente sente uma coisa muito ruim e isso é importante para a gente evitar aquela superfície quente ou para a gente cuidar daquela superfície do corpo que machucou, uma série de coisas. Existem pessoas que não sentem dor, elas têm mutações, elas têm defeitos genéticos, para que isso aconteça, e essas pessoas vivem acumulando lesões, machucados um em cima do outro, justamente porque elas não têm essa noção de que devem proteger, porque se não protegerem causa uma sensação desagradável, para eles não é desagradável. Então a pessoa quebra o braço, mas mesmo assim bate o braço, queima o braço, então vai acumulando uma lesão em cima da outra, e acaba que essas pessoas não vivem muito. Então a dor nada mais é do que um alerta, né? Um alerta para o nosso organismo, olha, ali é perigoso, não chegue ali, não toque nessa coisa, evite esse caminho, uma série de coisas assim. É incrível ouvir o que a senhora disse ao nos mostrar que sentir dor é importante, porque significa que estamos vivos e que o nosso organismo está reagindo ao que nos acontece e que é uma pena não sentir dor.
porque às vezes as coisas em nós podem estar se complicando sem que a gente saiba. Mas entre as dores, professora, há aquelas que parecem não ter fim. O que a senhora observa da chamada dor crônica e como podemos identificar esse tipo de dor? Bom, a dor crônica, pelo nome mesmo, a gente entende que é algo que permanece, né? Ela inclusive está presente na ausência de algo que possa causar dor, como por exemplo uma superfície quente, como eu falei. Então ela está sempre ali presente e ela, em geral, ela pode ter uma razão desconhecida ou ela pode ter uma razão que a gente chama de uma lesão num nervo ou uma lesão no cérebro, alguma coisa assim que o tecido nervoso não funciona tão bem e a gente tem aquela sensação, digamos assim, erroneamente, né? Isso aí é outra questão, porque a pessoa tem que conviver com uma dor constantemente e, obviamente, né, uma sensação desagradável constantemente não é bom para ninguém. E é assim, é como se fosse uma aberração, né? Uma situação extrema, uma situação errônea em que essa dor persiste, mesmo sem estar sinalizando um perigo para a gente, entendeu? Então é um pouquinho diferente realmente. Eu gostaria de trazer 2 temas para a senhora: dor e emoção. Essas 2 realidades têm alguma conexão? Há quem diga, por exemplo, que estando com raiva, uma pessoa fica mais propensa a sentir dor do que aquela que está mais em paz. Isso procede? Completamente, essa é uma ótima pergunta. Inclusive, a gente pode desconectar ou separadamente pensar que a dor é uma sensação desagradável, mas ela tem um componente que a gente chama sensorial, ou seja, da detecção de um estímulo, da temperatura, o que for, e também tem um componente que a gente chama de afetivo, quer dizer, que tem a ver com justamente as emoções. Então, o seu estado interno emocional influencia a sua percepção da dor, completamente. Tanto é que tem situações, por exemplo, em que a gente está numa situação de medo e perigo, a gente às vezes não sente a dor, a gente vai sentir depois. Poxa, eu me cortei, eu nem percebi, eu não senti nada, né? Assim como se a gente está, por exemplo, deprimido, sofreu uma perda, algo assim, parece que a dor é maior, né? Ou como você falou, a gente está com raiva, parece que a dor é maior. Então, essa parte afetiva ou das emoções influencia muitíssimo a nossa sensação da dor, completamente. De algum modo, acho que a senhora já falou disso, mas o uso da palavra dor de forma generalizada para caracterizar, assim, tudo que acontece conosco com algum desconforto, não pode confundir a cabeça da gente e dificultar a encontrarmos o verdadeiro motivo da dor que realmente existe? Olha, essa também é uma questão muito importante, porque o nosso cérebro ele funciona de maneiras que não é sempre como a gente espera, né? Então, por exemplo, a gente tem pesquisas hoje em dia que usam uma técnica chamada ressonância magnética funcional. O que significa isso? Você entra numa máquina de ressonância que consegue tirar imagens do seu cérebro em funcionamento e essas imagens ressaltam as regiões do cérebro que estão mais ativas. Então, com isso a gente sabe, aquela região é importante para essa função, essa região não é, etc, etc. E fazendo esse tipo de estudos com a dor, obviamente se consegue mapear que tem regiões, se é uma dor pontual, em que há uma correspondência com aquela região do corpo que a gente sente que dói, e também essas regiões relacionadas à emoção. Elas estão todas acesas, como a gente fala, né, durante aquela sensação. E aí, estudos mais recentes mostram que outro tipo de situação acendem regiões parecidas. Então, por exemplo, a gente vê alguém sofrendo. A gente acende no nosso cérebro regiões relacionadas à dor. Embora a dor não esteja na gente, essas regiões respondem àquela imagem. Se é uma pessoa que a gente conhece, que a gente gosta, mais ainda. Então, tem uma série de, que a gente chama correlatos da dor, que se sobrepõem nas atividades do nosso cérebro. Quer dizer, um outro exemplo que eu acho muito interessante. Por que a gente fala que uma pessoa é calorosa, uma pessoa é fria? Existe uma sobreposição também dessas sensações de calor e frio nas atividades do nosso cérebro
quando a gente percebe determinadas pessoas. Existe uma sensação parecida, uma certa, né, sobreposição dessas sensações. Por isso que a gente usa essas palavras. Essa pessoa é muito fria, essa pessoa é calorosa, né? E também, uma outra coisa que eu acho muito impressionante, fez uns estudos desse tipo mostrando que a rejeição social, né, alguém, não, você não pode entrar nessa escola porque você não passou na prova, por exemplo. Você não pode fazer parte desse grupo porque você não atingiu determinada nota ou porque a gente não gosta de você. Essa sensação, a gente fala, nossa, foi muito dolorido, né? E não é à toa, de novo, a sensação que a gente sente tem a ver com as regiões do cérebro que estão em funcionamento durante ela. E existe, mais uma vez, uma sobreposição entre essas regiões que estão mais ativadas quando a gente é rejeitado socialmente, que são parecidas com as regiões mais ativadas quando a gente está sentindo uma dor física, digamos assim. As duas são físicas, né? Mas a gente em geral, relaciona a dor física mais a alguma coisa, né, de um estímulo, de uma temperatura, de uma batida, né? Mas ambas são dores. Então, eu acho que não é à toa que a gente usa essas expressões e elas têm um fundamento na neurociência também. A gente está descobrindo isso agora. Entendo, professora. Mas a gente aqui na TV tem alguma tarefa de comunicação e precisamos insistir nesse ponto. Às vezes, recorremos à imagem da dor para nos referir ao mundo. Usamos expressões como as dores do mundo, o mundo ferido. Eu pergunto então, qual a importância que a senhora atribui a isso? Ou seria usar o nome da dor em vão? Eu não acho que seria em vão. Como eu falei, né? Tem sensações que são parecidas com a da dor realmente, e isso se confunde na nossa cabeça mesmo, e por isso que a gente usa essas expressões. Eu acho que não é completamente errado, mas a gente ao mesmo tempo sabe a diferença. Eu sei a diferença entre ver alguém sentindo dor e sentir a dor em mim mesmo. Existe, isso é claro para nós. A gente não vai se confundir, já não me lembro se fui eu que levei a pancada ou não. Não, a gente vai saber, né, quem foi que sentiu. Mas isso não quer dizer que essa relação seja inexistente. A gente usa essas palavras por força do hábito, mas também tem uma base biológica para a gente fazer essas confusões, digamos assim. Precisamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco continuaremos a conversar com a neurocientista e professora Marília Zaluar sobre o mistério da dor. Até já. Perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples, o seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Vem ver o que eu achei, Ana Rosa. Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando nossa mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também relassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino.
Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos tratando de um tema super interessante. Estamos falando sobre a dor com a neurocientista professora Marília Zaluar, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Professora, o remédio da farmácia é o único remédio para a dor? Não, acho que não. Existem vários remédios para dor. Coisas que a gente pode fazer que não dependem da farmácia, né? Então, por exemplo, para a dor crônica, né, que é talvez a mais difícil da gente controlar, né? Existem várias coisas que podem ser feitas, que podem ser desde exercício físico, ajuda muito, meditação, a própria fé, eu diria que pode ajudar muita gente, psicoterapia. Enfim, uma série de medidas que podem ajudar e são realmente efetivas, né, para pessoas que sofrem de dor crônica. Também não é à toa que pessoas que sofrem de depressão, muitas vezes têm, é mais frequente elas terem dor crônica, né? Então, uma coisa está relacionada à outra. E também, nessa linha, não é à toa que para tratar dor crônica com remédios da farmácia, a gente usa muitas vezes até antidepressivos para tratar a dor crônica. Então, tem uma relação que aí, de novo, mostra essa questão da afetividade, né, dessa sensação, mas tem uma relação muito íntima entre o estado mental da pessoa e a sensação da dor, mas certamente outras coisas podem influenciar essa sensação, como eu falei, né, o exercício físico, enfim, uma dieta melhor, um monte de coisas, né, a saúde em geral. Falando sobre remédio para a dor, eu preciso levantar uma questão para a senhora. O desejo de fazer a dor desaparecer rapidamente não pode nos impedir de pensar nos efeitos colaterais? Não, certamente, porque como tem uma frase era um cientista muito antigo chamado Paracelso, que diz: tudo é veneno, depende da dose. Né? Depende da dose, tudo vai ter, todas as substâncias que a gente coloca no nosso organismo podem ter efeitos adversos, efeitos que a gente não esperaria, que são ruins também. E os analgésicos, especialmente os analgésicos que são mais potentes, eles apresentam muitos efeitos colaterais, bem desagradáveis. Então, a gente tem que medir muito nessa hora, né? Assim, tudo bem, eu estou com uma dor insuportável, eu preciso fazer algo a respeito, mas se eu tomar esse remédio, quais as consequências que vão acontecer? É realmente necessário? Eu consigo lidar com essa dor de outra maneira, que não requeira que eu tome esse remédio que vai ter esses efeitos colaterais? Então, a gente tem que sempre ponderar, pesar, né, esses dois lados da balança. O efeito clínico que você quer, diminuição da dor, e os efeitos colaterais, que também podem ser bem ruins. Então, eu, particularmente, eu sou até professora de farmacologia, mas eu defendo que a gente use o mínimo possível de remédios, né? Claro, tem situações que não tem jeito, mas a gente deve sempre, mesmo que estiver usando os remédios, buscar, eventualmente, não usá-los mais, né? Buscar uma alternativa, o exercício, a meditação, enfim, que possa substituir esses remédios. Não posso deixar de modo nenhum de perguntar algo que todo mundo está perguntando para a senhora. Como foi trabalhar 4 anos com um colega famoso, o neurocientista norte-americano David Julius, um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina de 2021? Foi uma experiência inesquecível, né? Que me marcou muitíssimo como cientista, como pessoa. Ele é uma pessoa realmente admirável, um cientista, eu acho que, não sei se eu conheci alguém tão brilhante quanto ele, mas tão brilhante quanto ele, tão focado e tão... de uma perseverança incrível e realmente muito, muito competente. E uma figura também, por outro lado, divertida, sabe? Então, eu gosto muito de pessoas engraçadas, e ele tinha um lado, um humor muito legal também. Então, claro, num convívio, né, diário de trabalho, isso é super importante, né? Você sabe melhor que eu. Então, foi realmente uma experiência muito bacana, e a ideia foi justamente me aperfeiçoar como cientista lá, e creio que esse objetivo foi alcançado, e isso me influenciou para o resto da minha vida, com certeza. O comitê do Nobel, do Prêmio Nobel, justificou a escolha do colega da senhora
pelo que ele demonstra nas pesquisas sobre o frio, o calor e a força mecânica, no que eles podem influenciar no nosso organismo. E isso ajuda a desenvolver tratamentos para combater a dor. Nesse contexto, eu não sei se estou me equivocando, e a senhora me corrija, por favor. Existe algum aceno, mesmo que distante, para aquele modo antigo de combater a dor, assumindo terapias simples em casa, como compressas frias ou quentes? Não, certamente. Bom, primeiro que a partir da pesquisa dele, outros medicamentos novos podem ser descobertos, mas alguns antigos a gente foi entender como funcionam por causa dessa pesquisa, justamente. E um deles, que é muito usado, não sei se o senhor já ouviu falar do emplastro sabiá, que é um adesivo que a gente coloca, né, na pele, que dá um calorzinho e alivia uma dor muscular, algo assim. Aquele emplastro sabiá, ele contém extrato da pimenta, que tem a substância que justamente ele usou para descobrir uma série de mecanismos ali das células sensitivas, né, que detectam esse estímulo doloroso. E é meio doido, porque a gente pensar, né, poxa, mas a capsaicina, ela arde, a pimenta arde, ela causa dor. Mas ela, em uma quantidade pequenininha, também causa analgesia. Isso é um pouquinho complicado, mas é verdade. Então, a gente já usa essas coisas, a gente não sabia como funcionavam, e aí, graças ao trabalho dele, a gente ficou entendendo melhor. E aí, a partir daí, a gente pode sempre desenvolver novas maneiras, né, de usar esse conhecimento de forma a aliviar a dor sempre que possível. Sempre encerramos as nossas conversas aqui, professora, pedindo um comentário de nossos convidados para uma citação que apresentamos. Para a senhora, trouxemos uma palavra do Papa Francisco. Essa palavra está presente no livro dele, Vamos Sonhar Juntos. Ele contou que uma vez que ficou doente e recebeu a visita de uma freira que havia sido sua professora, ele disse, abre aspas, ela veio me ver, pegou a minha mão, me deu um beijo e ficou em silêncio por um longo tempo. Sua presença, seu silêncio me deram um profundo consolo. Depois dessa experiência, tomei a decisão de falar o mínimo possível quando visito pessoas doentes. Eu só lhe dou a mão. Fecha aspas. Essa frase, eu acho que muitas pessoas vão se identificar com essa situação em que às vezes não ouvi umas palavras, mas certamente também, mas um toque de alguém querido e importante pode trazer muito conforto e aliviar a dor, com certeza. Eu acho que todos nós tivemos essa experiência, espero, né? Quem não teve, realmente é infeliz que não tenha tido. E faz sentido, sim, o ser humano é um ser extremamente social e o toque entre os seres humanos é muito importante para uma coesão social, para um conforto social. Então, a nossa espécie, talvez mais do que outras, necessitam disso. E essa é uma das questões da pandemia que são mais graves, que a gente teve o isolamento social e a gente perdeu as oportunidades de realizar esses toques, né? Tirando, claro, dentro da mesma casa. Então, nós estamos realmente privados desse conforto de pessoas que não são do nosso círculo familiar imediato, e isso faz muita falta. E eu espero que agora, com a pandemia, né, arrefecendo, a gente possa voltar a ter isso, que é muito importante para a nossa sociedade, de modo geral, para a nossa espécie, para os indivíduos humanos, de modo geral. A sua emoção, professora, enobrece a nossa conversa. E preciso dizer que, na experiência que temos, não é comum encontrarmos uma cientista com carreira sólida e com conhecimentos tão apurados, respondendo de maneira tão humana e tão sensível. Essa característica da senhora faz com que nos sintamos privilegiados numa conversa como essa. Professora Marília Zaluar, muitíssimo obrigado pela sua presença em nosso programa. Obrigada, Padre Rafael, desculpe a emoção.
Agradeço também especialmente a você que nos deu de presente hoje a sua atenção e o seu carinho. Muito obrigado e até a próxima.